Estamos de volta no terceiro bloco do Observatório Cultural, conversando hoje com Jaqueline Rocha Cortes, ela que tem sua vida retratada no documentário dirigido pela Ângela Zoé, Meu Nome é Jaque. Jaqueline, Paraíba, calor, fala um pouquinho sobre essa terra, se você já conhecia o nosso estado, como foi essa sua vinda para cá, como é que tem sido sua estada por aqui? Bom, em primeiro lugar, obrigada Paraíba, né, por estar nos recebendo assim com tanto calor humano, com tanta alegria e com tanto entusiasmo, que eu já pude sentir isso nas redes sociais. Eu já conhecia Paraíba, não muito, por conta do meu ativismo de luta contra a AIDS, Campina Grande, João Pessoa, já tive algumas reuniões aqui. Assim, foram momentos rápidos, mas conheço pessoas da Paraíba. Tenho uma irmã que mora aqui também, há alguns anos, coincidentemente, e acho linda a Paraíba, acho lindo João Pessoa, Campina Grande, enfim, o povo, adorei, é um cantinho do Brasil especial, né? Jaqueline, como anda o Brasil hoje em termos de evolução nos direitos aos homossexuais, às lésbicas, aos transexuais e também a sua militância em relação a pessoas soropositivas? Então, como a gente está dentro desse cenário mundial em termos de evolução legal, de igualdade de direitos? Então, eu acho que houve assim, nós avançamos muito, o Brasil já foi referência na luta contra a AIDS no mundo todo. E para além de qualquer governo atual, governo anterior ao anterior, enfim, eu acho que tem havido um retrocesso muito grande, quase que uma retirada dos direitos adquiridos. Por exemplo, eu vivo com a AIDS há 22 anos, eu e todo mundo que vive com AIDS. O que garante a nossa vida são os medicamentos antirretrovirais, né? Para além, claro, de medicamentos para doenças oportunistas. Existe o tratamento, as pessoas às vezes banalizam, existe o tratamento, é possível viver com AIDS, ela traz benefícios no sentido, que benefícios, né? De você aprender a viver uma vida com a diversidade, descobrir outras coisas na sua vida. Porém, assim, é uma doença e que você tem que ter uma disciplina muito grande, uma adesão muito grande para se manter minimamente saudável. Então, não ter a disponibilidade, a disponibilização de insumos de prevenção, de tratamento, é um risco. O Brasil tem o tratamento. Mas hoje em dia a gente vê, por exemplo, a diminuição de exames que eram feitos a cada 2, 3 meses, hoje são feitos a cada 6 meses, porque os consensos acreditam que não há necessidade de um monitoramento tão acirrado como era por conta de uma certa cronificação da doença. Por outro lado, os serviços públicos de saúde, se eles não são especializados, eles ainda não têm um preparo para atender. O que mata mais na AIDS, além da própria AIDS, é o preconceito. Então, o preconceito começa desde a porta de entrada, quando você entra num posto de saúde, por exemplo, e o vigia do posto de saúde vai atender. Então, você imagina como a AIDS mexe com todo mundo, com as mulheres, que são questão de gênero, que tem aí a violência contra a mulher, e que sofrem muito, que tem aumentado casos de AIDS em mulher justamente por conta de violência contra a mulher, por não terem a sua autonomia, muitas vezes a sua autonomia cerceada, por não poder negociar o uso do preservativo com seu parceiro, ou porque são obrigadas a fazer sexo sem preservativo. Aí você vê as populações LGBT, por exemplo, chegando num posto de saúde, as pessoas dando risada, ou uma travesti ou uma transexual sendo chamada por um nome masculino, ela some do serviço. Então isso tudo envolve o preparo do setor público para atender essa população. Isso tinha estava havendo um avanço, né? Hoje a gente vê aqui no próprio governo da Paraíba, tem alguns serviços especializados para LGBT. Você tem o centro de referência, você tem uma coisa que pouco tem no Brasil, que é a delegacia especializada contra crimes homofóbicos, que o Rio de Janeiro, inclusive, está lutando para tentar ter uma delegacia específica, que é preparada para atender a população alvo, a população em questão,
que tem a sua especificidade. Então, assim, há muita intolerância hoje em dia. Eu acho que o Brasil, ele retrocede no cenário mundial. Com relação à questão do enfrentamento da homofobia, existem algumas iniciativas locais. No Rio de Janeiro você tem algumas coisas, em São Paulo você tem, aqui na Paraíba você tem, em alguns outros estados você tem, mas ainda tem que entrar na pauta, tem que sair essa lei contra crimes homofóbicos definitivamente, porque tem que tipificar o tipo do crime. Se você não tipifica, fica difícil você ir atrás do agressor, você conscientizar a sociedade. E você tem que conversar da mesma maneira que você conversa com a questão da violência contra a mulher. Você tem que trabalhar com o agressor, porque quem agride é o homem. Você tem que trabalhar com esse homofóbico ou com esse agressor dessa população que está simplesmente querendo viver, né? Ela não impõe nada a ninguém, um gay não impõe nada a ninguém, uma lésbica não impõe nada a ninguém, uma transexual não impõe nada a ninguém. São as pessoas que querem impor, cercear o direito das pessoas serem quem são. Então, a política pública, ela contribui muito para que essas temáticas venham para a pauta e para que elas sejam inseridas no setor público, quer seja por meio de legislação, quer seja por meio de programas de alcance nacional, para essas populações poderem circular naturalmente, ter acesso à educação, você vê banco de escola, para que a prostituição não seja a única alternativa das pessoas travestis ou transexuais, por exemplo, porque não consegue mercado de trabalho, e você tem mulheres trans hoje em dia formadas em várias áreas e que não conseguem mercado de trabalho por uma questão de preconceito. Então essas pessoas, elas circulam na vida, nos bares, nos restaurantes, nos supermercados, em quaisquer lugares. São cidadãos e são cidadãs. Então, assim, eu acho que o Brasil começa a dever e a gente tem que ter muita cautela, ter muita atenção e conseguir mudar esse cenário com muita compaixão. Quando eu trago a palavra compaixão, ela não é piegas. É olhar o outro com bons olhos. Olhar o meu semelhante com olhos de quem quer ver o bem-estar da outra pessoa e não o mal-estar da outra pessoa. E isso não é só governo, isso é a sociedade. As pessoas precisam ter mais tolerância. Nós viemos no mundo para evoluir. Nós não viemos para regredir. Todo mundo está nesse planeta para evoluir de alguma maneira. Senão ninguém estudava, ninguém crescia, ninguém aprendia. Nós viemos para fazer o bem, nós não viemos para fazer o mal. Então vamos pensar nisso, para a sociedade, inclusive, empurrar esses governantes que estão lá, porque nós votamos neles, a compreenderem e fazer o seu papel, que é lutar pelo bem-estar social, quer seja de quem for. A Declaração de Direitos Humanos já diz, todo ser humano nasce livre e igual em direitos e dignidade. A gente que vê o filme, né, eu tive a oportunidade de vê-lo já, entra em contato com a vida, no meu caso, que não te conhecia antes, né, e entra em contato com essa vida tão cheia de assuntos interessantes, né, uma história de vida de muita luta. Eu queria saber como foi a recepção de quem já te conhecia, dos teus filhos, da tua família, teus amigos. Que recepção você tem dessas pessoas que já conviviam com você e que veem a sua história retratada no documentário Meu Nome é Jaque? Da minha família, irmãos e irmãs, é a melhor possível, porque eles fazem parte do filme. A história, ela é minha, mas ela não é só minha. Eu tenho irmãos, eu tenho irmãs, então a história é nossa, né? Então tem meu irmão Renato, meu irmão Mauro, a minha irmã Mônica, a minha irmã Gisele, que fazem parte da história, que cada um tem o seu olhar para a sua relação comigo e para a sua relação familiar, que é o que enriquece muito esse filme. Então é a história de todos nós. O meu marido, que está casado comigo, nós estamos há praticamente 16 anos juntos e casado há 11 anos, que vê a sua história e que fica feliz em ter construído uma família juntamente comigo e a gente ter os nossos filhos. Com relação aos meus filhos especificamente, eles não sabiam que a mãe deles tinha nascido um menininho. Então, alguns meses antes do filme entrar em cartaz, eu fui conversar com eles. Não criei nenhum momento específico, eu tive um acompanhamento terapêutico,
Com meu filho foi mais fácil, ele inclusive essa semana que vem faz 14 anos, ele tinha 13, e eu simplesmente cheguei e disse assim, meu filho, sabia que a mamãe quando nasceu era um menininho e virou uma menininha? E ele disse assim, você era um menininho? Eu queria ver foto. E aí a conversa aconteceu e ele, depois que a gente bateu um papo sem peso nenhum, com muita naturalidade, ele me deu um grande abraço, falou, você é uma guerreira, eu não teria a sua coragem, eu te amo, você é minha mãe e eu amo você. Eu fico emocionada. Porque para os filhos, a maternidade é a maternidade. Meus filhos me veem como a mãe deles. Para eles não importa se essa mãe um dia foi um menininho. A minha filha menorzinha de 7 anos falou assim, você foi um menininho? Eu também nasci menininho e virei menininha. Eu falei, não, você já nasceu menininha. Ela falou, tá, porque eu gosto de ser menina. Acabou a história. Então, assim, não interfere em absolutamente nada. A gente tem uma vida normal com as crianças. Então, assim, só foi rico, né? A história do filme acabou enriquecendo, solidificando, consolidando o nosso amor, o nosso núcleo familiar. Eles ficam felizes, a escola deles foi assistir, o filme já foi exibido na cidade que eu moro, foram os diretores, professores, colegas assistiram. Pô, que massa! Poxa, sua mãe tá famosa. Então, claro, tem um ou outro que faz algum comentário, mas eu ensino aos meus filhos a não se incomodarem. Então, está tudo tranquilo, graças a Deus, está tudo tranquilo. E a escola abriu a cabeça também para essa questão, foram assistir, e essa semana está passando também, passou no Canal Brasil, muitos assistiram, eu te vi, aí comentam com eles, eu te vi A minha filha fica falando para a professora, vai passar tal dia, tal hora, em tal canal, e eu apareço. Então, assim, eles são crianças, né? Então foi muito rico o filme, no sentido, ele consolidou mais a minha família. E houve uma união de novo dos meus irmãos e irmãs, não que estivéssemos desunidos, cada um mora num lugar. Eu tenho uma irmã que mora aqui na Paraíba, por exemplo, há alguns anos. Um no interior de São Paulo, a outra na capital. Eu lá no interior do Rio, só tem um irmão que mora perto de mim lá, que é o Renato. Então a gente não se vê com muita frequência e essas gravações também uniu a gente a poder se reencontrar, a trazer temas da nossa infância, a trazer temas da nossa vivência com os nossos pais, que a gente às vezes não trazia, né? Então, muito rico. Não perca a oportunidade de ver esse sensível trabalho que é o documentário Meu Nome é Jaque, que relata a vida, um pouco da trajetória de Jaqueline Rocha Cortes, que esteve aqui hoje no Observatório Cultural com a gente, dirigido pela Ângela Zoé. Meu Nome é Jaque, vai lá conferir. A gente se despede agora no Observatório Cultural, até o próximo encontro. Tchau, tchau.